Indo agora para a terceira parte do livro, nós temos o universo do discurso. No capítulo 9, unidade e diversidade. Manguinot destaca que o universo do discurso raramente é apreendido em sua globalidade. A análise do discurso aqui, de fato, pode se interessar por todas as produções verbais, desde as aparentemente mais triviais até as mais elaboradas. E dessa forma vai rompendo com a tradição, que reservava tal estudo apenas a certas classes de produções verbais, como, por exemplo, os textos literários, filosóficos, religiosos, jurídicos. Em outras palavras, aqui a gente encontra, estando presente na análise do discurso, os textos do cotidiano, os textos ordinários. Manguinot vai destacar aqui o papel desempenhado por Bakhtin, na abordagem desses textos comuns, desses textos ordinários. Ele cita Bakhtin: todo enunciado está inscrito em um gênero de discurso, os dados verbais são sempre formatados por restrições de gênero. Fazendo isso, os analistas do discurso se distanciaram da concepção de gênero que prevalecia anteriormente nos estudos literários. Desde a antiguidade grega, a gente tinha uma reflexão sobre o gênero, sob o ponto de vista aqui de duas tradições bem diferentes: a tradição da poética e a tradição da retórica. Na tradição da poética, a gente tinha aqui como categorias utilizadas o épico ou o trágico. Já na da retórica, a gente tinha aqui uma tripartição em função dos tipos de situação de comunicação nas quais o orador se engajava. Então a gente tinha o judiciário, o deliberativo e o epidítico. Com o declínio da retórica ao longo do século XIX, os gêneros e subgêneros da literatura voltaram a ganhar aqui importância. Geralmente é atribuído a Bakhtin, mais precisamente em seu artigo Problemas de Gênero do Discurso, publicado em 1979, a vontade de generalizar a categoria do gênero ao conjunto do discurso. E é justamente aqui que nós encontramos a famosa distinção feita por Bakhtin em gêneros primários e gêneros secundários. Os gêneros primários sendo aqueles ligados às atividades da vida cotidiana, e os gêneros chamados de secundários seriam aqueles mais complexos, que derivam dos gêneros primários. Essa generalização da categoria do gênero de discurso acabou se chocando com uma dificuldade. Essas atividades verbais são heterogêneas. No nível mais imediato, nós podemos distinguir aqui três grandes tipos de gênero, que podem ser classificados como gêneros autorais, rotineiros e conversacionais. No que diz respeito aos gêneros autorais, nós temos aqueles atribuídos pelo próprio autor ou, eventualmente, por um diretor. Em geral, esses gêneros autorais são objeto de uma indicação paratextual, ou seja, pode vir no título ou mesmo no subtítulo, como meditação, ensaio, dissertação, aforismos. Estão principalmente presentes em certos tipos de discurso, como literário, filosófico, religioso, jornalístico. Atribuindo determinada etiqueta a tal texto, impõe-se um quadro de atividade discursiva. Indica-se ao destinatário como se pretende que o texto seja interpretado. Então, o próprio autor destaca aqui qual é o gênero. Ele já dá aqui algumas pistas, algumas dicas para o leitor, dizendo que gênero é esse, e, consequentemente, a leitura do restante do texto ela vai se dar já com essa informação bem clara dada pelo autor, que gênero é esse. Então, partindo do pressuposto de que se trata desse gênero, de determinado gênero, você vai interpretar o restante do texto. Nós vamos encontrar também os gêneros rotineiros. As normas que regem esses gêneros, de fato, não resultam de uma decisão individual,
mas sim de uma estabilização de restrições sociais e psicológicas de diversos tipos. Nós encontramos aqui uma convenção, né, ligadas a uma atividade verbal que se exerce em um tipo de situação determinada. Então, esses gêneros rotineiros são determinados por meio de convenções, né? Mas no interior desses gêneros rotineiros, a gente pode definir uma certa escala, né? Daqueles mais restritivos aos menos restritivos. De um lado, gêneros totalmente ritualizados, que deixam uma margem de variação mínima, né? Como os atos jurídicos, né? Então, a possibilidade de mudanças aqui é mínima. E de outro, aqueles gêneros rotineiros que possuem um script pouco restritivo. Eles deixam uma parte importante às variações pessoais. Os analistas do discurso acabam privilegiando, isso é compreensível, né? Acabam privilegiando esses gêneros rotineiros, deixando os gêneros autorais mais para os especialistas na área da literatura, filosofia, religião. E vamos ter também as conversas, né? Esse termo conversa está sendo utilizado aqui de maneira restritiva, fazendo referência às conversas ordinárias, e traz aqui algumas das características, né, dessas conversas ordinárias. Manguinot cita aqui Kerbral Recchioni. Essas conversas têm um caráter imediato no tempo e no espaço. Aqui o pressuposto de uma proximidade dos participantes, né, um contato direto, uma resposta instantânea. Outra característica também é esse caráter familiar ou não formal, né? Há uma espontaneidade, um improviso, um falar mais descontraído, né? Há também esse caráter gratuito e não acabado. Essa conversa é desprovida de qualquer finalidade instrumental. Ela não tem outra finalidade senão conversar. E há também esse caráter igualitário, né? Mesmo que não tenham de fato o mesmo estatuto, os participantes se comportam na interação como iguais. Eles dispõem do mesmo conjunto de direitos e de deveres. Se em gêneros rotineiros as restrições são globais e de alguma forma verticais, né, elas são previamente impostas, nas conversações o que importam são as restrições locais e as estratégias de negociação e de ajuste entre os interlocutores. É um terreno privilegiado para se estudar suas variações de identidade durante o desenvolvimento da troca. No lugar desta tripartição que nós acabamos de ver, né, nós temos aqui a proposta de dois regimes complementares, um regime instituído e um regime conversacional. Nesse regime instituído, nós temos aqui inseridos, né, os gêneros autorais e os gêneros rotineiros. Já no regime conversacional, nós teremos aqui as conversas. É preciso evitar, porém, estabelecer uma hierarquia de valor entre esses dois regimes, em um ou outro sentido. A gente sabe que, na opinião comum, a conversa é desvalorizada, né? Considerada como um descuido da língua, um ambiente onde nós podemos descuidar da língua. Um preconceito reforçado pelo prestígio da escola, entre cujas funções está precisamente a de permitir aos alunos o acesso a modos de expressão verbal, particularmente escritos, que se afastam das conversas espontâneas. O regime da conversação e dos gêneros instituídos, né? Nesses dois regimes nós podemos também verificar aí uma relação assimétrica. A conversação é quantitativamente muito mais importante, né? Ou seja, de fato ela existe mais, né, do que os gêneros rotineiros e autorais, né?
e, de fato, ela constitui o fundo sobre o qual se destaca a multiplicidade de gêneros instituídos. Além disso, enquanto o regime conversacional é acessível a todos os locutores, que de alguma forma estão nele imersos, desde seu nascimento, o acesso aos gêneros instituídos é muito desigualmente distribuído. Cada indivíduo, conforme sua profissão e o capital cultural ou social de que dispõe, domina ou não tais e tais gêneros. E com a evolução das tecnologias da comunicação, as situações se tornam cada vez mais difíceis de serem classificadas, uma vez que é uma mistura muito grande entre as atividades verbais e atividades não verbais. Essa presença crescente de novas tecnologias na vida moderna acaba tornando possíveis as formas de interação que se deixam prender cada vez menos em uma oposição elementar entre a atividade verbal e a atividade não verbal. Depois delas, torna-se mais difícil associar um gênero de discurso a uma situação de comunicação. Verificamos aqui a presença muito forte do hibridismo, tornando-se uma regra. Indo agora para o capítulo 10, nós temos gênero de discurso e cena de enunciação. Aqui o termo cena apresenta uma vantagem, ou seja, em relação ao termo situação de enunciação. Cena que se refere ao mesmo tempo a um quadro e a um processo. Ela é ao mesmo tempo o espaço bem delimitado no qual são representadas as peças, por exemplo, na cena se encontra o rei entra em cena, e as sequências das ações, sejam elas verbais ou não verbais, que habitam esse espaço. De fato, o discurso pressupõe certo quadro, definido pelas restrições do gênero, mas deve também gerir esse quadro pela encenação de sua enunciação. Um gênero de discurso mobiliza seus participantes por meio de um papel determinado, mas isso não ocorre em todas as suas determinações possíveis. Por exemplo, quando um policial verifica a identidade de alguém, intervém como agente da força pública, mas não intervém enquanto pai de família com 3 filhos, como um homem moreno, com bigodes, que tem determinado sotaque. Quanto ao indivíduo identificado, ele é apenas no que diz respeito às oposições, ter ou não ter documentos regularizados, ser ou não ser procurado pela justiça. Por outro lado, na conversa psicoterapêutica, por exemplo, as propriedades invocadas são completamente outras. Ser homem ou mulher, angustiado ou instável, em conflito com os pais, infeliz no amor. Manguinot destaca que nós nos encontramos sempre com um paradoxo de uma teatralidade da qual não podemos sair. A cena de enunciação de um gênero de discurso não é um bloco compacto. Ela faz interagir 3 cenas: a cena englobante, a cena genérica e a cenografia. Em relação à cena englobante, nós temos aqui uma definição mais usual para tipo de discurso, que resulta do recorte de um setor da atividade social caracterizável por uma rede de gêneros de discurso. Quando recebemos um folheto na rua, devemos determinar a que título ele nos interpela, se ele é resultante do discurso político, publicitário, religioso. Uma cena englobante política, por exemplo, implica uma relação entre um cidadão dirigindo-se a cidadãos sobre temas de interesse coletivo. Se essa cena englobante for uma cena literária, o enunciado tem a priori um número determinado de propriedades específicas. Seu autor pode ser um pseudônimo, o que ele diz pode ser ficção, pode tomar liberdades como as normas usuais da comunicação verbal. Já em relação à cena genérica, nós temos aqui uma cena que traz as normas
que suscitam determinadas expectativas. A cada gênero são associadas uma ou mais finalidades. Supõe-se que os locutores sejam capazes de atribuir uma ou várias finalidades à atividade da qual participam. A cada gênero também são associados papéis para os parceiros, né? Em um gênero de discurso, a fala de um papel vai de um papel para o outro. Há os papéis estatutários, né? Como professor, comerciante, presidente. São papéis associados a certos comportamentos discursivos e a certos papéis propriamente verbais, como interrogador, narrador. Aos gêneros também são associados aqui lugares apropriados para o seu sucesso. Há gêneros cujos lugares são impostos, né, como os cartórios, as igrejas para os casamentos, os tribunais para os julgamentos, né? Ou seja, caso o discurso não ocorra nesses lugares, né, ele não vai ter o seu sucesso. Então, há discursos que só têm sucesso se ocorrerem em determinados lugares. No gênero também há um modo de inscrição na temporalidade, que atua em diversos eixos, né? A periodicidade ou a singularidade das enunciações, sua duração previsível, sua continuidade. Há também um suporte. Um texto não é um conteúdo que tomaria emprestado de maneira contingente algum suporte. Ele é indissociável de seu modo de existência material. Nós temos também para o gênero uma composição. Dominar um gênero de discurso é ter uma consciência mais ou menos clara de suas partes, né, de seu modo de encadeamento. E também ao gênero associado aí um uso específico de recursos linguísticos. Todo locutor tem à sua disposição um repertório mais ou menos extenso de variedades linguísticas, e cada gênero de discurso impõe, muitas vezes aí, tacitamente, né, restrições no que diz respeito à utilização dessas variedades linguísticas. E Mengenhou destaca que as normas constitutivas dessa cena genérica não bastam para dar conta da singularidade de um texto. Um romance, por exemplo, pode ser enunciado por meio de uma cenografia do diário íntimo, do relato de viagem, de uma conversa ao pé do fogo, de uma correspondência amorosa. A noção de cenografia se apoia na ideia de que o enunciador, por meio da enunciação, organiza a situação a partir do qual pretende enunciar. Todo discurso, por seu próprio desenvolvimento, pretende de fato suscitar a adesão dos destinatários, instaurando a cenografia que o legitima. Neste mesmo capítulo, nós encontramos os intergêneros. Quando se concebe o gênero de discurso como um dispositivo de comunicação socio-historicamente definido, algumas categorias que se chamam frequentemente de gêneros, como diálogo, carta, jornal, né, suscitam problemas. Elas parecem de fato independentes de um momento, né, ou de um lugar preciso, e recobrem práticas heterogêneas. Não fica claro, por exemplo, qual a consistência que poderia ter uma categoria que agrupasse o conjunto dos textos que, de Platão até o dia de hoje, foram etiquetados como diálogos. Não estamos falando aqui das etiquetas autorais. Nada impede um autor de categorizar como diálogo um texto que não apresente a forma de um diálogo, mas sim de textos que, por suas propriedades, se mostram como diálogos, isto é, se apresentam como uma alternância de turnos de fala entre, pelo menos, dois interlocutores. Um hipergênero não é um gênero de discurso, mas uma formatação com restrições fracas, que pode recobrir gêneros muito diferentes. Alguns hipergêneros, como o diálogo, o jornal ou a carta, antes de tudo, são modos de apresentação formal, de organização dos enunciados. Eles restringem frouxamente a enunciação,
Outros, como o relatório ou a entrevista, são mais restritivos. Um relatório de polícia e um relatório de um especialista apresentam algumas semelhanças enunciativas. No capítulo 11, nós temos enunciação presa e enunciação destacada. Foi visto anteriormente que a categoria de gênero não abarca todas as manifestações do discurso. Há interações entre dois regimes, nós já vimos, conversacional e o instituído, sendo que o instituído está distribuído em diversos modos de genericidade. De qualquer forma, qualquer que seja o modo de manifestação, o discurso se realiza por meio de textos, de unidades que vão além da frase. A frase é vista aqui como uma abstração. Os dados linguísticos autênticos utilizados pelos analistas do discurso, são necessariamente textos. Daí surge aqui, uma discussão a respeito de frase e texto. Manguenot destaca muito bem que as frases só são interpretáveis se estiverem inseridas em um texto. Aparentemente, as frases que não pertencem a um texto são mais abundantes, E essas frases podem ser divididas em dois grandes tipos. Temos as frases consideradas autônomas, que estão fora de todo o texto. Aí nós temos como exemplo os slogans, os adágios, os provérbios. E do outro lado nós temos as frases que foram destacadas de um texto. Daí nós temos as citações, as manchetes, entre aspas, nos jornais ou nos sites de informação. E a existência dessas frases constitui um argumento em favor da ideia de que haja frases sem texto. Aí ele traz aqui esse questionamento. Há frases sem texto? E, segundo Manguenot, nós temos aqui que a enunciação pode funcionar segundo duas modalidades: por meio de textos ou por meio de frases sem texto. Quer sejam essas frases autônomas por natureza, chamadas de primárias, como o slogan ou o provérbio, quer essas frases sejam secundárias, isto é, extraídas de textos. E adotando essa perspectiva, dessas duas modalidades, nós teríamos aqui a distinção entre enunciação textualizante, que são as dos gêneros de discurso ou das conversas, e a enunciação aforizante, que se trata aqui das frases sem texto. A enunciação aforizante é um recurso que a língua oferece, e que tem sido explorado muito diferentemente segundo as épocas e os lugares. Em uma sociedade tradicionalmente dominada pela oralidade, ela mantém uma relação privilegiada com a experiência acumulada, com a autoridade dos antigos, com as formas sentenciosas que se gravam na memória. Temos aqui os ditados, as sentenças, os provérbios. E, inclusive, indo aqui para a atualidade, Manguenot destaca as páginas do Facebook, aquelas frases presentes em páginas do Facebook ou mesmo nos sites de informação, nas camisetas, nas tatuagens. A enunciação aforizante institui uma cena de fala na qual não há interação entre protagonistas situados no mesmo plano. O aforizador, isto é, o enunciador de uma aforização, fala a uma espécie de auditório universal, para além do destinatário instituído por esse ou aquele gênero de discurso. Esse tipo de enunciação, sem alocutário específico, não deixa de evocar o dispositivo da retórica clássica, pelo qual o orador se dirigia a um destinatário que estava além de seu público imediato. Fundamentalmente monologal, a aforização tem como efeito centrar a enunciação no locutor. Considera-se que é o próprio indivíduo que se expressa.
Já a enunciação textualizante permite realizar tarefas muito diversas, como argumentar, contar uma história, explicar. Na aforização, o enunciado só se pretende expressar o pensamento de sua fonte enunciativa. Quando se trata de uma enunciação aforizante secundária, aquela que é destacada de um texto, uma frase destacada de um texto, essa ampliação da figura do enunciador se funda num paradoxo. Ela se apresenta como a enunciação de uma subjetividade soberana, quando de fato ela só existe graças à intervenção de um agenciador invisível, de um terceiro, que converte o locutor original em uma instância, o aforizador, que na realidade é o produto da operação de destacamento. Mengnodt traz aqui exemplos, Luís XIV não disse "o Estado sou eu", nem Martin Luther King disse "eu tenho um sonho", I have a dream. Foram os terceiros que destacaram estes enunciados de um texto, uma conversa, um discurso, e os fizeram entrar em circulação. A fala do aforizador deve, assim, ser retomada para poder ser plenamente dita. Ou seja, no meio de um discurso de Luís XIV, ele disse "o Estado sou eu". Mas este enunciado acabou sendo destacado de todos os outros que ele fez, de todos os outros que estavam presentes no mesmo texto, e ao ser destacado, ele se tornou uma enunciação aforizante secundária. Em outras palavras, este enunciado se tornou mais importante, se tornou mais visível do que o próprio texto. Mas isso não foi uma ação de Luís XIV, Foram os terceiros que fizeram isso. Assim como fizeram com a enunciação de Martin Luther King, "eu tenho um sonho". Então, no meio de um texto longo, ele enunciou "eu tenho um sonho". Mas foram os terceiros que destacaram este enunciado, se tornando assim mais importante do que o próprio texto em sua completude. Quando se fala do autor dos insultos, do autor do romance ou do autor do artigo, designa-se com isso alguém que não é nem um enunciador, instância estritamente linguística, nem um indivíduo de carne e osso, mas uma função requerida pela existência de um enunciado. A todo enunciado se deve atribuir um autor, mesmo que se trate de uma entidade fictícia, uma marca, um ministério, uma assembleia. Nesta acepção da palavra autor, associam-se intimamente a atribuição de origem, X é a causa do enunciado, e dimensão jurídica, X é responsável, ele poderá responder por isso. Não é esta acepção do nome autor que nos interessa aqui, mas aquela em que ele designa a fonte de uma obra, de um grupo de textos que exprimiriam a visão de um mundo de uma consciência singular. O autor de uma obra, convirá chamá-lo de auctor, para distingui-lo da acepção precedente de autor, se destaca da multidão dos locutores cujos enunciados não se inscrevem em uma memória. Percebemos aqui, pessoal, a diferenciação entre enunciador e autor. E vejam que a ideia de o termo autor utilizado aqui não diz respeito ao autor de carne e osso, mas sim à entidade fictícia autor. Por isso que ele preferiu utilizar o termo auctor. As enunciações destacadas são falas já ditas. Elas resultam de operações que lhes dão um novo estatuto, fazendo-as retornar em outra cena. Tomadas em uma tensão constitutiva com a do texto e a do gênero de discurso, o regime dessas enunciações destacadas complexifica o modelo usual da comunicação verbal, aquele no qual um locutor e um alocutário, face a face,
interagem em um mesmo espaço. A linguística moderna se constituiu em torno desse modelo, que não deve ser abandonado, mas que não se aplica indiferentemente a todas as manifestações do discurso. No capítulo 12, nós temos o espaço do discurso. As distinções entre trocas conversacionais e gêneros instituídos, entre os diversos modos de generosidade e entre enunciação presa e enunciação destacada, mostram esse universo do discurso, que não é homogêneo. Há, logicamente, tensões entre diversos regimes de fala. E nesse capítulo nós vamos nos deparar aqui com uma nova problemática, a dos discursos constituintes. Nós sabemos que os analistas do discurso preferem tratar do discurso de maneira bastante geral, ou elaborar classificações de gêneros de discurso em uma zona delimitada, como, por exemplo, o discurso midiático, o discurso escolar. Raramente há aqui uma organização de mapas do conjunto dos gêneros e tipos de discurso. E Menguinot até compreende essa hesitação, pois são muito complexas as relações entre tipos de discurso. E todo agrupamento feito, ele é feito seguindo um determinado ponto de vista. E quando esse ponto de vista muda, automaticamente esse agrupamento também se desfaz, E ele nos traz aqui a noção de discursos constituintes. Em toda a sociedade, tipos de falas de autoridade, reconhecidas como capazes de dar sentido aos atos do conjunto da coletividade, são vistos como discursos constituintes. Quando se propõe um debate sobre um problema da sociedade, pede-se a locutores que se exprimam em nome da religião, da ciência, da filosofia, discursos considerados últimos, além dos quais só o indizível existe. E esses discursos últimos são chamados, por Menguinot, de discursos constituintes. Eles caracterizam-se, em primeiro lugar, pela singularidade de sua posição no universo do discurso. Eles se situam em uma fronteira, a que lhes permite falar em nome de um absoluto, que, por sua vez, só pode falar através deles. A gente pode até relacionar esses discursos constituintes como, digamos, discursos fundadores, A partir deles que os outros enunciados vão se legitimando, E para exercer o seu papel, esses discursos constituintes só podem se inscrever na sociedade de forma paradoxal, em um impossível pertencimento que chamamos de paratopia. Essa paratopia se manifesta em dois níveis complementares. No nível de cada discurso constituinte, como os discursos religiosos, filosóficos, científicos, ao mesmo tempo pertencem e não pertencem à sociedade, na medida em que se trata de discursos que se autorizam a partir de um absoluto. Seria contraditório com a própria natureza do discurso religioso, por exemplo, dizer que ele pertence ao mundo. Uma religião não pode se legitimar apenas por sua função social. Ela se comunica com o além. Da mesma forma, toda vez que um governo quiser converter os artistas em funcionários graduados, controlados por uma burocracia, a partir daí a arte perde, de alguma maneira, sua razão de ser e se vê aparecerem outros modos de expressão estética, que são alternativos, mais ou menos clandestinos, que se diziam autênticos. Então, de fato, nós encontramos aqui, nesse nível da paratopia, um paradoxo.
E talvez o exemplo mais bem entendido aqui seja do discurso religioso, né? Ele pertence e também não pertence à sociedade. Um discurso constituinte, né? A partir dele nós vamos ter enunciados que se legitimam, né? Mas não se pode dizer que esse discurso religioso pertence ao mundo, né? Ele, na verdade, está além disso. Então, ele não pertence ao mundo, né? Não se pode dizer que é algo de propriedade do mundo, digamos assim, né? No nível de cada produtor de texto, decorrente de um discurso constituinte, né? O que no outro nível complementar dessa paratopia, para estar à altura da sua enunciação, o locutor deve administrar uma identidade impossível por meio das formas de pertencimento e não pertencimento à sociedade. Para o cristianismo, a existência paratópica do Cristo, ao mesmo tempo homem e Deus, vem atestar que o reino de Deus excede o mundo terreno e que as falas proferidas por Jesus participam ao mesmo tempo do mundo humano e do mundo sobre-humano. Pode-se dizer o mesmo em Platão, na figura de Sócrates, cuja fala é ao mesmo tempo deste mundo e o transcende, como pretende mostrar, né, a sua morte exemplar. Até aqui ainda não foi justificado o uso do adjetivo constituinte, cujo valor jurídico e político é claramente perceptível na expressão nominal Assembleia Constituinte. Um discurso constituinte, né, não é um simples vetor de ideias. Ele articula, por meio de seus dispositivos enunciativos, textualidade e espaço institucional. Ele legitima a instituição que o torna possível. Esse discurso constituinte não é uma zona de produção discursiva homogênea, né? A gente vai encontrar também tensões presentes nesses discursos constituintes. Ele se estrutura como uma rede hierarquizada de gêneros de discurso. Certo número de textos produzidos por autor de prestígio considerável ocupa a posição mais elevada, mais perto do absoluto, pertinente para o tipo de discurso considerado. Pode-se chamá-los de arquitextos. Por exemplo, a Ética de Spinoza ou a República de Platão para a filosofia, os Evangelhos para o discurso cristão, a Odisseia ou Em Busca do Tempo Perdido para o discurso literário. Uma hierarquia se instaura entre estes textos primeiros e os que os comentam, resumem, explicam. Todavia, como nós já vimos que há tensões, né, alguns textos chamados de segundos, né, podem, por sua vez, se tornarem arquitextos. É o caso de um autor cristão, como Santo Agostinho, ou das Epístolas de São Paulo, né, que, por sinal, figuram na Bíblia cristã e são lidas nos ofícios religiosos. Costuma-se falar frequentemente, né, do discurso midiático e de seus gêneros, né, como se falaria de discurso escolar, discurso comunista, discurso administrativo. Mas está claro aqui que a noção de discurso aplicada às mídias assume inevitavelmente um contorno particular. Certamente existem gêneros específicos de discurso de um ou outro campo de atividade midiática, como rádio, a revista impressa, a televisão. Mas o caráter específico do midiático é atuar entre todos os discursos. Como então situar, né, em uma zona do universo discursivo o que não cessa de atravessá-lo? As mídias são ao mesmo tempo uma zona entre o conjunto das áreas de produção discursiva de uma sociedade e um conjunto de lugares nos quais todos os discursos vêm se refletir, inclusive as próprias mídias, que cada vez mais entram em cena. Mesmo os discursos constituintes, que se legitimam por uma relação com o além de todo o discurso, estão presos em sua rede.
Como falar de um escritor ou de um filósofo, né, reconhecido, sem levar em conta o processo de reconhecimento e, portanto, o papel da mídia? Em uma ordem muito diferente, a internet também suscita problemas terríveis de inscrição no espaço do discurso. No capítulo 13, nós temos o discurso e seus traços, né? Até aqui foi abordado o universo do discurso como sendo um espaço no qual se produz discurso. Em várias retomadas, o discurso apareceu aqui também como uma perspectiva diferente, né? Como traços de enunciações que já tinham ocorrido e que foram conservados. De fato, o universo do discurso é atravessado por uma fissura que é irredutível. A cada momento ele se apresenta como a interação multiforme do dizer e do já dito. No que diz respeito a esses traços, né, pode-se considerar que toda retomada de enunciações anteriores, sob a forma de citação, é um traço dessas enunciações. Pode-se igualmente, em um nível mais especulativo, lembrar que no discurso se enlaçam permanentemente aquilo que foi construído, né, e o que foi construído anteriormente, o pré-construído, como puseram em evidência Pécheux, né, ou, em um quadro teórico bastante diferente, Bakhtin, com a sua problemática do dialogismo. Mas a noção de traço, como a entendemos aqui, é mais restritiva. Ela se limita aos enunciados que se conservam, que se convertem em objetos aptos a circular e passíveis de serem submetidos a diversos processamentos. Então, enunciados aqui são vistos de uma forma mais concreta. Essa concepção de traço, né, corresponde de maneira prototípica aos arquivos escritos, sejam eles manuscritos ou impressos, né, que enchem as bibliotecas. Mas mesmo nas sociedades sem escrita, né, nós encontramos um estoque de traços conservados na memória, como as aforizações sentenciosas, né, como os provérbios e máximas, né, ou textos completos derivados de diversos gêneros de discurso, como mitos, contos, poemas, orações. As práticas de conservação se apoiam frequentemente numa decisão de governo, que define uma política de constituição e de gestão dos arquivos, mas também na ação de diversas instituições possivelmente interessadas em conservar alguns tipos de documentos. Um mosteiro, por exemplo, uma empresa, uma família, né? Essa atividade tem também o seu avesso. Pode-se decidir quais traços devem ser apagados. Foi assim que o bispo espanhol Diego de Landa ordenou em 1562 que os códigos maias fossem destruídos. E um ponto também interessante abordado aqui neste capítulo, né, é o da memorabilidade. A memorabilidade, o fato de que em um momento e em um lugar, né, um dado lugar, o enunciado possa tornar-se traço, não é um fenômeno exterior à enunciação. Ela é tomada em uma relação constitutiva com seu próprio se tornar traço. O próprio fato de não pretender tornar-se traço também é uma relação com o traço. Nós assistimos hoje a uma transformação profunda das relações com os traços. Anteriormente, quando o manuscrito e depois o impresso, né, reinavam quase sem competição, os traços podiam, pelo menos imaginariamente, ser encerrados no espaço das bibliotecas. Basta pensar nas produções da web para que a própria ideia de uma totalização dos traços em um mesmo espaço perca todo sentido. Não apenas porque a web desafia, por natureza, qualquer cartografia, mas também porque os sites se transformam sem cessar, porque qualquer captura de tela retém apenas uma transição fugaz. O problema maior desde então não é multiplicar as estantes e melhorar a classificação dos arquivos, mas determinar o que é preciso conservar, definir critérios de seleção pertinentes para usos futuros,
cuja natureza exata é difícil de conceber. Os estudos de discurso, né, também podem contribuir para a criação desses traços, pelo simples fato de converterem enunciações em corpos, traços formatados, com vistas a uma pesquisa de certo tipo. Essa conversão pode se apoiar em documentos escritos ou em vídeos previamente existentes, mas pode também ser um trabalho de pesquisador que grava dados à revelia, né, ou com o consentimento dos locutores, o que suscita sua produção. Respostas a um questionário, entrevistas, testes. Essas pesquisas, por sua vez, deixam traços, que são outras tantas fontes para outros pesquisadores que gostariam de estudar, por exemplo, a maneira pela qual se constrói dados em ciências humanas e sociais, ou se interessam pela história da análise do discurso. Trabalhar sobre o discurso é fazer a experiência das relações inextricáveis entre traço, ética e poder. Indo agora para o capítulo 14, nós temos novas textualidades. O desenvolvimento no final do século XX das novas tecnologias da comunicação, né, fizeram aparecer novas práticas específicas desse universo digital. E isso, logicamente, acabou modificando profundamente as modalidades tradicionais de exercício do discurso. Os analistas do discurso são agora levados a se interrogarem sobre essas categorias a serem utilizadas, né? E se perguntarem se elas ainda estão à altura dessa nova distribuição das cartas que estão em jogo nesse momento atual. É destacada aqui a multimodalidade, né, como sendo uma primeira evidência que se impõe nesse ambiente, né, de modificações profundas nas novas tecnologias. O discurso oral já é multimodal por natureza, né, visto que a comunicação ativa simultaneamente a produção de um fluxo sonoro e a de movimentos corporais associados. A comunicação verbal é um todo expressivo que associa gestos e signos linguísticos, o que incita os pesquisadores a proporem modelos de produção da linguagem em que cognição verbal e cognição espacial trabalhem juntas. Mesmo sem evocar os casos, né, de sites da web, basta pensar em fenômenos tão diversos quanto os emoticons, né, nos SMS ou nos e-mails, né, a publicidade na qual se interpenetram profundamente o componente visual e o componente verbal, ou ainda as apresentações em PowerPoint, que se tornaram um elemento essencial para a comunicação no interior das instituições e especialmente no mundo científico. Isso, né, é uma problemática ligada à multimodalidade. E a importância dessa dimensão icônica se traduz em dois níveis. De um lado, os enunciados verbais, que se incrustam nas imagens, ou as imagens acompanham os textos, né? E de outro, o próprio conjunto que as imagens e os enunciados verbais formam, constitui também uma forma trabalhada em si mesma. A multimodalidade é frequentemente acompanhada pela multiplicação das fontes. E com esse espaço, né, da internet, né, na web, nós temos aqui uma mudança na cenografia, né? Tanto é que Manguinot nos traz a cenografia digital. Nessa cenografia digital nós temos a possibilidade de analisar, né, a partir de três componentes. Um componente iconotextual, o site mostra imagens e ele mesmo constitui um conjunto de imagens na tela. Um componente arquitetural, o site é uma rede de páginas acionada de uma determinada maneira. E um componente procedural. Cada site é uma rede de instruções destinadas ao internauta. O que nós podemos ver atualmente, né, é uma profunda transformação da relação entre o fragmento e a totalidade.
na medida em que os discursos não estão mais inscritos em objetos que permitem classificá-los, hierarquizá-los e reconhecê-los em sua identidade própria. Esse mundo digital é um mundo de fragmentos descontextualizados, justapostos, indefinidamente recomponíveis, sem que seja necessária ou desejável a compreensão da relação que os inscreve na obra da qual são extraídos. Enquanto a genericidade clássica se apoia em uma cartografia das atividades verbais, há tipos de discurso e no interior destes instituições de fala bem diferenciadas, a lógica da web é a de uma desdiferenciação dos múltiplos domínios da fala, por uma exacerbação ao mesmo tempo da cenografia e do hipergênero. No capítulo 15, nós temos comunicações de terceiro tipo. O desenvolvimento da análise do discurso nos anos 60 foi em grande parte devido, isso nos Estados Unidos, à multiplicação dos estudos consagrados às trocas orais. O problema é que a evolução das tecnologias durante as décadas seguintes fez aparecerem formas de comunicação que se distanciam desse modelo, obrigando os especialistas do discurso a complexificar a representação que fazem da atividade verbal. Essas novas tecnologias da comunicação não são apenas instrumentos a serviço de uma comunicação verbal que permaneceria fundamentalmente inalterada. Elas modificam a materialidade do que se entende por discurso, com tudo o que isso implica em termos de relações sociais e de construção da subjetividade. Nós vamos encontrar aqui a conversação e as postagens, isso no ambiente da web. Essa conversação prototípica, como já foi dito, passa pelo canal oral e coloca em presença os locutores, pelo menos dois, que asseguram uma gestão conjunta da alternância dos turnos de fala e se influenciam mutuamente, mobilizando diversos tipos de signos, verbais, prosódicos, gestuais, vestimentais. Já na comunicação eletrônica, nós temos modificado esse estado de coisas. Ela introduz um leque de formatos de troca ao mesmo tempo espontâneos e escritos, como chats, e-mails, SMS, uma espécie de conversa escrita, que por diversas razões subverte a distinção tradicional entre troca imediata, a conversação, e diferida, a escrita, como se vê já no nível dos recursos linguísticos, como, por exemplo, as palavras que são abreviadas, são traços e os traços característicos da oralidade presentes nessa escrita na comunicação eletrônica. Mais embaraçoso, no entanto, é o fato de que vemos proliferarem tipos de enunciados, dos quais é difícil dizer que tenham algo a ver com troca verbal. Basta pensar nos tweets, nos curtir, nos comentários, nos perfis do Facebook, nas reações dos internautas às notícias nos sites de informação. Chamamos de postagens essas diversas categorias de enunciados. Eles não se inscrevem em uma cadeia fechada de interações. Podem demorar certo tempo para encontrar seus destinatários também. Elas tendem, além disso, a se libertar das restrições usuais da organização textual, das formas de textualidade orgânica. Não se trata, como numa conversação ordinária, de intervenções de diversos interlocutores, que combinadas vão formar uma totalidade composicional mais vasta. Essas postagens podem se reduzir a um sinal de pontuação, um emoticon, uma palavra, um grupo de palavras, ou mesmo várias frases. Podemos nos admirar com o fato de que as postagens possam, dessa forma, se libertar das restrições que a alternância de turnos de fala ou a textualidade impõe. Mengele nos traz os locutores problemáticos. O modelo implícito que governa a nossa representação habitual da fala é aquele em que o locutor é um ser único e identificado, ou identificável. Que ele seja um agente da enunciação e também responsável por ela.
Mas essa representação não basta para dar conta da multiplicidade de enunciados de autores indetermináveis. Textos publicitários, administrativos, políticos, jornalísticos, geralmente são produto, né, de instâncias coletivas. Mesmo aqueles enunciados que são assinados, né, reivindicados por um indivíduo, como os pronunciamentos de personalidades do mundo político, econômico ou mesmo artístico, né, são redigidos por assessores. A própria identidade da obra se torna problemática. Diferentemente do texto impresso tradicional, no qual as modificações só podem ser introduzidas em uma nova tiragem, o texto online pode ser modificado a cada minuto em seu conteúdo, em sua apresentação ou em sua posição na arquitetura do site, de forma que é impossível afirmar qual é a boa versão. Quando o autor modificava um texto impresso de uma edição a outra, era fácil comparar as diferentes versões e estabelecer um aparato crítico. E essas inovações tecnológicas permitem, né, atribuir enunciados, seja eles escritos ou orais, né, a seres que não são propriamente sujeitos falantes, mas o que se poderia chamar de locutores angélicos, cada vez mais presentes em nosso cotidiano. O termo locutor angélico merece alguma justificação. Trata-se de um ser existente apenas como correlato de uma enunciação. Do anjo bíblico, retemos aqui 3 propriedades. Ele não fala por sua própria iniciativa, mas age sempre movido por algum outro. É um simples portador de mensagens. Ele não tem corpo, enquanto um verdadeiro sujeito falante tem outras propriedades, além das de ser enunciador e que pode ou não tomar a palavra. A existência do anjo se esgota em sua atividade de fala. Aparece apenas para enunciar uma mensagem e desaparece. A invenção da escrita já tinha feito aparecerem seres fantasmáticos, autores que não podiam ser reduzidos a locutores e podiam, portanto, ser fictícios. Nos arquivos, né, existiam os autores inventados de todos os tipos, de boa fé ou mesmo por truque. A evolução das tecnologias vai ainda mais longe, né, mergulhando constantemente os sujeitos falantes em interações com fontes de palavras, às quais nenhuma biografia, nem mesmo imaginária, pode ser associada. E nós chegamos agora à conclusão, né? A posição dos estudos de discurso parece ao mesmo tempo forte e fraca. Forte porque é por meio do discurso que se constrói a realidade social e, portanto, todo empreendimento de conhecimento, inclusive os próprios estudos do discurso. Mas é também fraca porque somos frequentemente tentados a ver no discurso um suplemento decorativo das disciplinas bem estabelecidas, sociologia, história, linguística, né, a eclipsar seu estudo em proveito do estudo das palavras ou das coisas. A globalização instaurou uma nova distribuição, eliminando as barreiras entre as tradições, mas não há consenso quanto ao sentido que se deve dar. Hoje, as grandes correntes teóricas e metodológicas não podem mais estar circunscritas a espaços compactos, protegida por fronteiras geográficas, né? Trata-se mais de redes transnacionais, algumas das quais se apoiam em uma língua ou em um grupo de línguas específicas. A análise do discurso é um empreendimento que estabelece pontes, onde habitualmente prevalece a descontinuidade entre texto e contexto, entre fala e ação, fala e instituição. É também um empreendimento que unifica, inscrevendo em um mesmo espaço objetos tradicionalmente abordados em departamentos universitários distintos, como os grafites, blogs, orações, transmissões de TV. O estudo do discurso pode pôr em questão as fronteiras acadêmicas, trabalhar no sentido de uma trans- ou interdisciplinaridade. Para alguns, de uma pós-disciplinaridade, que seria um signo de nosso tempo. Os estudos de discurso aparecem como um campo de pesquisa que se alimenta de forças contraditórias, partilhado entre a multiplicação de suas correntes e o crescimento das trocas entre elas.
entre a fragmentação de seus objetos de análise e o recurso a conceitos e procedimentos englobantes, entre o trabalho empírico e a especulação filosófica, entre a vontade de delimitar um espaço específico e a de se deixar absorver pelas ciências humanas e sociais. Nós finalizamos aqui a abordagem dos principais pontos presentes nessa obra. Nós vimos um conjunto variado de conceitos, com destaque, claro, para aqueles relacionados à construção de um corpus para a análise. Manguinot retoma conceitos que já são de larga tradição nesse campo, incluindo aqueles que ele já expôs em outras obras, como frases sem texto, discursos constituintes, paratopia, e acrescentou outros também bem importantes. Nós vimos aqui um balanço dos muitos modos de manifestação do discurso, da conversa casual entre amigos até a filosofia, as interações orais, interações mediadas pela tela do computador, no ambiente da web, até porque o universo do discurso, em que construímos a nossa identidade e damos sentido às nossas atividades, ele não pode ser unificado apenas em torno de um modelo que é dominante da comunicação oral face a face. Então é isso e bons estudos.